Temos aí bomba atômica do Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet, contra Eduardo Bolsonaro e contra Jair Bolsonaro. Hoje de manhã, o Gonet mandou aí o STF abrir investigação contra Eduardo Bolsonaro por obstrução de justiça. Na verdade, o nome do crime é coação no curso do processo. Você deve estar se perguntando, mas Thiago, o que é coação no curso de processo? É você tentar, por exemplo, e aí o Procurador-Geral da República diz isso aí na sua peça que manda abrir investigação, é você tentar mudar as decisões do juiz ou do procurador com ameaças a ele, a seus familiares, a gente próxima, e tentar, de toda maneira, coagir o curso do processo, que vai para um lado, tentar mandar para outro lado. Geralmente, coação no curso do processo é aquele criminoso que está bem ferrado e tenta ali ferrar com o juiz ou tenta ali ameaçar o juiz para que o juiz o inocente. No caso, o que aconteceu? Na semana passada, o secretário de Estado do Donald Trump, que é o Marco Rubio, ele disse aí, em resposta a um parlamentar trumpista, que há possibilidade de sanções ao Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro estava falando antes, já semanas antes, que ele está nos Estados Unidos trabalhando para impor sanções ao Alexandre de Moraes e ao Brasil. Alexandre de Moraes é o juiz ministro do STF, que está julgando, é relator do caso, do pai do Eduardo Bolsonaro. Ele também é relator do caso, e muita gente está se esquecendo, eu fiquei pasmo, como algumas análises da imprensa aí, da grande mídia, são rasas como um pires. Ele também, Alexandre de Moraes, é o relator de investigações e que o próprio Eduardo Bolsonaro é alvo. Então a coisa é bem pior. Vamos lembrar que o Alexandre é aí relator do inquérito das fake news e das milícias digitais. O inquérito das milícias digitais foi aberto ali a mando do Alexandre de Moraes após um relatório da Polícia Federal em 2020 dizer que Carlos, Flávio, Eduardo e Jair Bolsonaro são líderes de milícias que atuam na internet, milícias digitais, com o objetivo de acabar com a democracia do Brasil. Veja só, o Eduardo é um dos principais, o relatório cita ele e 3 familiares dele como os principais aí investigados. E aí tem vários aí, tem dezenas de investigados nesse inquérito. Então veja que é grave. Aí você deve estar se perguntando, mas o que o Bolsonaro tem a ver com os crimes de Eduardo? Aí eu vou te explicar mais pra frente como que o Procurador-Geral da República também implica o Bolsonaro, que a coisa vai ficar bem feia pra ele, viu? Inclusive com provas que o próprio Bolsonaro e o próprio Eduardo Bolsonaro produziram contra si mesmos. O Eduardo Bolsonaro, na semana passada, ele fez um vídeo, logo depois eu fazer um vídeo aqui com chacota, porque o pai dele, Jair Bolsonaro, estava pedindo Pix, dizendo, sou eu quem banco o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo dizendo que, não preciso de Pix, não enviem, obrigado aí ao Gilson Machado, né, que é o sanfoneiro ex-ministro do Bolsonaro, que sempre começa as campanhas de Pix. Obrigado aí, mas não enviem Pix para mim que eu consigo me manter aqui sim. Por quê? Aí é que vem aí o pulo do gato que o Procurador-Geral da República pegou o Jair e o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está aí cometendo crime de coação no curso do processo. O Procurador-Geral da República também escreve no relatório dele, pedindo abertura de investigação, que também tem o crime de organização criminosa. Porque se ele está coagindo um processo que tem aí já 8 réus, não, já tem mais de 30 réus, então ele muito provavelmente faz parte dessa organização criminosa. E se ele está tentando coagir esse processo, que é um processo de golpe de Estado, e ele já é investigado por milícias digitais que têm aí o objetivo de acabar com a democracia, então ele também está cometendo o crime de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque ele é cúmplice dos outros. Não tem porquê um terceiro que não tem nada a ver com o processo interfira no processo, cometa crime de interferir nesse processo, a não ser que ele tenha algo a ver. E no caso, o principal investigado é pai dele, Jair. Aí como é que o Gonet pega o Bolsonaro nisso aí? Você deve estar se perguntando. Ele cita ali vídeos do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, em que o Jair Bolsonaro diz, eu é que estou mantendo o Eduardo nos Estados Unidos. Ou seja, se o Eduardo Bolsonaro está cometendo crime de obstrução de justiça, ele só está conseguindo cometer esse crime a partir dos Estados Unidos por um motivo. Porque o principal réu, que é o chefe da organização criminosa que tem toda golpe de Estado, que é pai dele, está bancando ele para cometer esse crime. Então o Bolsonaro também está cometendo crime de obstrução de justiça.
O Eduardo Bolsonaro, só pelos crimes citados aí pelo Procurador-Geral da República, ele pode pegar cerca de 17 anos de prisão. Porém, também tem o crime de lesa pátria, de traição à pátria, que esse ainda não foi concretizado. O crime de traição à pátria só é concretizado caso os Estados Unidos imponham sanções ao Brasil ou ao Alexandre de Moraes. Aí pode-se falar, ó, o Eduardo Bolsonaro já cometeu o crime, está cometido o crime. Se não impor sanção, se ficar no falatório, isso aí, não está cometido esse crime. Mas o de coação no curso do processo está. Por quê, Thiago? Porque a mera ameaça ao juiz do processo já é coação. Ou seja, você ameaçar o juiz falando, ó, você vai sofrer sanções aí, vai ficar sem cartão de crédito, vai ficar sem conta bancária, porque você está julgando aí o meu pai. Isso já é coação. Porém, o crime de lesa pátria só é concretizado quando tem a eventual sanção. Aí sim. Ou seja, se tiver uma sanção ao Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro pode pegar aí 37 anos de jaula. Se não tiver, são 17. O problema dele e do Bolsonaro nisso é o seguinte, que o Gonê vai mandar quebrar os sigilos e ver se o Bolsonaro tá mandando dinheiro pro Eduardo. Se ele estiver mandando, você tem aí um réu, e chegaram até a falar na Globo, em outros veículos, fontes ali do STF, dizendo, olha, esse é um dos crimes de coação no processo mais óbvios que já existiram na história. Que você tem o principal réu mandando dinheiro pro seu filho ficar em outro país, tentando coagir as autoridades desse país para ameaçar o juiz do caso. Tá claríssimo. Então, se for comprovado, e olha, vem cá, vai ser comprovado, que o Jair Bolsonaro tá mandando dinheiro para Eduardo, ou mandou para ele se manter nos Estados Unidos, então é obstrução de justiça do Bolsonaro. Ele, como já indiciado, denunciado e réu, se ele está obstruindo a justiça, ele vai preso, é preventiva. Só que no Brasil, contra pessoas de direita, é aquela, nossa, demora para prender. Eu vi aí até a analista da Globo, fiquei com vergonha, um tal de Trigueiro, que também fala um monte de abobrinha sobre meio ambiente. Esse é daqueles lá que não quer que o Brasil explore petróleo na margem equatorial. Tem que deixar tudo para os franceses da Total, para os estadunidenses da Texaco, da Esso, da Exxon. Eles é que estão explorando o nosso petróleo lá. Não é nem a preço de banana, grátis que eles estão sugando o nosso petróleo lá. Esse é desses aí. Aí ele falou que, olha, é errado investigar o Eduardo Bolsonaro, porque agora ele vai se vitimizar, e aí ele vai ganhar um argumento lá, vai piorar a situação. Nossa, que coisa! Quando se prendia petista sem prova na época da Lava Jato, eu nunca vi um analista da imprensa falar, olha, é melhor a gente parar de prender todos os petistas sem nenhuma prova, porque eles vão se vitimizar, porque eles vão falar que é perseguição. Olha, não faça isso. Não, na época não era. Todos, 10 em cada 10 comentaristas na grande imprensa, principalmente na Globo News, que é a central de golpes da Globo, falavam, tem que prender mesmo. Por que ainda não prendeu não sei quem? Prende o Vacari, prende não sei quem, prende Zé Dirceu. Lembra disso? Mas agora é contra Eduardo Bolsonaro. Ai, olha, não pode investigar não. Ó, pô, ele vai se vitimizar, gente. Ó, vai piorar a situação, olha só. Canalice desses jornalistas. Você vê aí que a grande mídia já entrou 100% no modo golpe. É só ver que as principais fake news aí contra o governo Lula não saíram do Eduardo Bolsonaro, nem do Nicolas, nem do Jair Bolsonaro, muito menos do Gabinete do Ódio. As principais fake news contra o Lula em maio de 2025 saíram da Globo News. Todas elas. Alguns vão falar, mas Thiago, teve o vídeo do Nicolas, que foi baseado numa fake news da Globo News. Aí você vê quem é a central de golpes no Brasil, é a grande mídia. E é engraçado que esses mesmos jornalistas que olha, eu vou te falar, sábado, em pleno sabadão, ainda tinha comentarista, 3 lá discutindo, que a Janja não deveria ter falado no jantar com o presidente da China, jantar que já faz mais de 10 dias. Aí você vai, que coisa, a Janja falar para o presidente da China que, olha, ajuda a gente aí, o Lula também pediu, né, e depois a Janja explicou melhor para ele, ajuda a gente aí com o TikTok, que é uma empresa chinesa, e se você plantonista não sabe, e a Globo obviamente não vai te informar, todas as empresas chinesas, a China é um país socialista, inclusive o ministro da economia da China diz que a China é um país comunista, que está a caminho do comunismo, lá todas as empresas devem ao governo, assim, devem explicações ao governo. Se uma empresa faz algo que seja mal para a população ou para o país, o governo chama os donos da empresa e fala, o que você está fazendo aqui de errado?
Não é capitalismo selvagem, igual é no Brasil, igual a grande mídia gosta, que cada um faz o que quer e dane-se. E aí, qualquer coisa entra lá na justiça, e aí eles compram um juiz, compram um promotor, processos demoram 20, 30 anos e nunca dá em nada para bilionário. Já percebeu? É assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, são sempre os mesmos bilionários mandando em tudo, cometendo todo tipo de crime e nada acontece com eles. Na China, não. Na China, a empresa responde ao governo, que é um país socialista. E aí a gente já falou, o TikTok tá lá causando um problemão no Brasil e ajudando justo o seu maior rival, que é a extrema-direita. E o pior, tem criança morrendo. Aí o Xi Jinping vai enviar para o Brasil. Aí é um escândalo para a Globo. Nossa, a gente já não pode falar. Mas o Eduardo Bolsonaro estar nos Estados Unidos pedindo sanção ao Alexandre de Moraes, pô, deixa ele tem o direito de fazer isso. Olha o tamanho da hipocrisia. Se precisar, esse pessoal defende bandido, defende gente que tem toda golpe de Estado. Por isso que sempre que eu vejo bolsonarista atacando os jornalistas da grande mídia, eu dou risada. Eles plantaram esse ódio e você vê que eles fazem de tudo para sustentar o bolsonarismo o mais vivo possível, porque eles precisam do bolsonarismo para ganhar do Lula. Antes eles precisavam do aesismo ali, do PSDB, daquele pessoal ali do antipetismo, para tentar ganhar do Lula e da Dilma. Não conseguiram, aí viram que com o Bolsonaro em 2018 conseguiram ganhar. Ganharam, mas não levaram, que ele não entregou todas as privatizações que prometeu, porque ele estava mais empenhado em dar golpe de Estado. Aí ficaram naquela, pô, agora o que a gente faz? Aí o Lula ganhou, agora não, pô, vamos manter o bolsonarismo vivo para colocar o plano T, que é o projeto Tarcísio. Que aí o Tarcísio entrando, eles acham que eles vão ganhar e levar, que o Tarcísio vai aí fazer o que ele tá fazendo em São Paulo, que é impor quase uma ditadura, só que no Brasil inteiro. Vai acabar completamente com a oposição, reprimir aí, fazer um regime bem duro, mas com todo o apoio da Rede Globo, porque vai estar aí entregando as privatizações que a Globo quer. É isso, esse é o plano desse pessoal, tá? E se para isso eles precisarem ir lá, ao vivo, mostrar a carinha de bunda deles, esses jornalistas, defendendo aí que o Eduardo Bolsonaro pode pedir sanções ao Alexandre de Moraes, e jornalistas que fazem aí papel de assessoria de imprensa de bandido, porta-voz de bandido, dizendo, olha, veja quais são as sanções que vai acontecer com o Alexandre de Moraes, olha, o Trump também está planejando sanções contra as esposas dos ministros. Aí cita 4 ministros, cita lá o Barroso, o Gilmar, o Zanin, aí cita o Toffoli, as esposas, o nome do escritório de advocacia, sendo que não tem nem fonte disso. Aí você vê as matérias todas que falaram disso, usaram como fonte uma matéria do Paulo Capelli, que é um do Metrópolis, não dá nem para falar que é jornalista, porta-voz de bandido lá do Metrópolis. A matéria sai direto do celular do Eduardo Bolsonaro e vai para a página do Metrópolis. Ele diz, o governo Trump estuda isso, isso e isso. Fonte nenhuma. Fonte, Arial. Só for isso. Porque fonte mesmo jornalística não tem. Aí você vê que coisa, né? Que coisa. E a imprensa segue nessa linha aí. Pois bem, agora o Alexandre de Moraes vai começar a investigar o Eduardo Bolsonaro e prepare-se, viu? Tem também uma outra coisa, o Eduardo Bolsonaro, até o momento, ele ainda tem foro privilegiado, apesar de que ele está de licença, porém, no comecinho de agosto ele perde. Por quê, Thiago? Porque o Eduardo Bolsonaro, ele se licenciou do mandato em março. E aí, ele pode se licenciar por 4 meses. Depois, acontece o que aconteceu com os Brazão. Ele é cassado por faltas. Não se torna inelegível com essa cassação, mas ele é cassado por faltas. E são 4 meses. Só que Eduardo Bolsonaro foi bem esperto. Ele calculou ali a data e o dia dele perder o mandato por faltas é 19 de julho. Só que Vossas Excelências do Congresso Nacional entram em recessão, que é férias, dia 18. E só voltam 31 de julho. Então, na verdade, 19 de julho não conta como falta dele. Não conta como ausência dele. Só vai contar em 31 de julho. Só que 31 de julho, adivinhe você, plantonista, é uma quinta-feira. Aí depois temos sexta, porque sexta, 1º de agosto, Vossas Excelências não trabalham sextas-feiras. Não tem sessão lá em Brasília. Então sexta esquece. Aí sábado, domingo, segunda, aí só na terça. Dia 5 de agosto é que Eduardo Bolsonaro perde o mandato. Então nessa aí ele ganha uns 20 dias, por conta do recesso. Mas aí ele perde o mandato. Então ele tem aí mais pouco menos de 3 meses, né? 2 meses e 15 dias, 2 meses e meio, para decidir se ele volta ao Brasil ou não. E ele perdendo o mandato, aí já fica bem mais fácil prendê-lo, porque aí não precisa ter votação no Congresso Nacional, não precisa ter um monte de coisa, aí é só emitir o mandado de prisão. Ele fica nos Estados Unidos, tá, mas ele fica foragido.
Aí o que falta, que é um erro grave, a minha opinião, grave da Polícia Federal e do Alexandre de Moraes, é começarem a indiciar os criminosos do inquérito das milícias digitais e das fake news. Qual é o motivo do Alan dos Santos não ter sido deportado, extraditado? Qual é o motivo do Oswaldo Eustáquio não ter sido extraditado? É que eles não cometeram crimes? É que eles estão sendo perseguidos? Não, é que não tem uma condenação. Então, apesar de ter todas as provas, inclusive eles confessando os crimes que cometeram, não tem uma condenação para a justiça espanhola, no caso do Oswaldo Eustáquio, ou estadunidense, no caso aí do Alan dos Santos, chegar e falar, ó, esse cara tá condenado aqui, esse cara tem que ser extraditado. Fim. E aí se o Trump interferir é outra história, mas é isso, sem condenação não dá. Não dá, são raros casos em que sem condenação um país vai prender alguém e extraditar, só em caso de crimes violentos. E no caso, os crimes dele, apesar de ter ali a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eles não estavam lá no dia 8 de janeiro. Eles não estão ali no inquérito do golpe. Eles estão ali pelas milícias digitais. E aí, como não é um crime que deu um tiro em alguém, bateu em alguém e tal, não são extraditados. E esse está sendo o erro, porque, olha, no caso do Alan dos Santos, já deu tempo dele ser indiciado, denunciado, julgado, condenado umas 3 vezes. Do Oswaldo Eustáquio também. Do Eduardo Bolsonaro é bom que comece a acontecer, porque senão vai acontecer o mesmo. O Alexandre vai decretar prisão, já vou te avisar. Aí ele vai ficar lá nos Estados Unidos, enfim. Fim, só. E vai voltar pro Brasil? Não, não vai. E mesmo se sair o Trump e entrar alguém que não é o Trump, como era o Biden, não muda nada, ele continua lá. É isso, você vê que o Biden não extraditou também, não mandou, não interferiu para extraditar o Alan dos Santos. Você vê, continua lá. É isso, então tem que começar a julgar e condenar, que aí serão extraditados. Veremos, mas agora está avançando e tem depoimento aí todos os dias, estão acelerando o processo do golpe. Já se fala aí que fim de agosto já deve ter aí a condenação e prisões. Antes se falava em setembro ou outubro, agora já começa a falar fim de agosto, vocês já estão adiantando. Ótimo, peça sua inscrição no canal, seguimos aqui contra essa corja maldita. Falou!